Bom dia, pessoal. Mais um dia nós vamos dar continuidade à leitura do livro Raízes de Rejeição, de Joyce Meyer, capítulo 3, parte 1. A rejeição e a sua percepção. Se você tem uma raiz de rejeição em sua vida, provavelmente aprendeu a responder as coisas de forma que Deus nunca planejou. Por exemplo, se entrar num local e não lhe derem atenção imediata, você assume que todas as pessoas naquele lugar não gostam de você. Você se sente rejeitado simplesmente porque percebeu que não obteve a atenção. Agora, na verdade, isso pode ser a coisa mais distante da realidade. É totalmente possível que as pessoas na sala simplesmente não tenham notado você. Eu me lembro de quando uma das minhas funcionárias tinha um sentimento ferido porque eu achava que eu prestava mais atenção em outras do que nela, em certo evento. Eu nunca teria a ofendido. Quando fiquei sabendo como essa moça se sentia, fui ao Senhor e disse: Deus, ela se sentiu rejeitada. Eu nem mesmo a vi. Por que o Senhor não me faz ver pessoas como essa moça? Não quero machucar os sentimentos de ninguém. Se o Senhor me disse, você não viu porque eu não queria que a visse. Eu a ocultei de você porque ela pensa que precisa de sua atenção, mas sei que esta é a última coisa que ela necessita. Estou tentando levá-la ao ponto em que ela não baseará seu valor em obter a atenção de outra pessoa. Isso me ensinou uma grande lição. Frequentemente, o que nós pensamos não é o que realmente precisamos. Como uma pessoa raiz da rejeição em sua vida tenta nos pressionar a dar atenção ou o suporte que ela quer. A tendência natural é tentarmos realmente dar isso. Pensamos que estamos ajudando e abençoando, mas se atentarmos para a direção de Deus, nossa atitude pode ser a última coisa que a pessoa realmente precisa. Ao tentarmos lhe dar o que quer, podemos estar mantendo-a presa aos problemas bem mais tempo do que ficaria de outra forma. Com o objetivo de ser livre, devemos deixar que Deus tire o seu apoio. Isso pode fazê-la sentir muito insegura e desconfortável por um tempo, mas é necessário. A cura envolve dor. O amor real não aliviará a dor, caso a atitude de enfrentar significa melhorar a longo prazo. Uma pessoa com raiz de rejeição não se sente bem a respeito de si mesma. Ela está operando com uma deficiência emocional. Não aprendeu que seu valor é baseado naquilo que ela é em Cristo e não na forma como outras pessoas reagem a si. Uma coisa eu lhe digo: as pessoas em meus sentimentos não deixe que a maneira como as outras pessoas o tratem determine seu valor. Você deve crescer até ser confiante o suficiente para crer que tem dignidade e valor. Se outra pessoa não pensam assim, elas é que estão com problemas. Isso não significa que não temos coisas erradas conosco ou que não precisamos mudar. Mas se tudo o que basta para o diabo é destruir nosso valor, é encontrar alguém que nos rejeite, então estaremos em grande problema. Sempre haverá aquelas que não gostam de forma como fazemos as coisas. Repito, não deixe que a opinião de alguém determine o seu valor. Devemos deixar que Deus remova as preocupações erradas que colocarem em nossos pensamentos e substituí-las por percepções corretas e divididas a respeito de nós mesmos e dos outros. Quando preparo uma mensagem para um seminário ou um livro,
Frequentemente experimento a parte daquilo que estou estudando com a finalidade de obter a mensagem. Deus usa a minha experiência e me dá uma grande libertação pessoal, assim como uma informação de primeira mão para usar durante o ensino. Experiências pessoais me atingem para que eu possa compartilhar a revelação com o outro. Portanto, comumente, tenho várias oportunidades exclusivas que me ajudam a descobrir como percebemos as coisas de forma errada quando temos uma raiz de rejeição. Uma lição entre lágrimas. Um dia, eu estava no escritório chorando copiosamente. Estava atravessando um dia difícil. Voltara de uma viagem e estava extremamente cansada. E isso foi apenas uma das vezes. Eu nem mesmo sabia ao certo o que estava errado. Dave entrou no escritório e me viu que eu estava chorando. Ele me perguntou: há algo de errado? Você precisa falar a respeito? Eu não estava realmente pronta para falar ainda e por isso respondi: não. Parte do que eu estava errada era que ele estava indo jogar golfe e estava muito frio para eu ir com ele. Tudo o que eu podia fazer era permanecer em casa e trabalhar mais. Estava me sentindo infeliz porque Dave iria se divertir e eu não. Ia trabalhar. 3 semanas mais tarde, quando finalmente conversamos a respeito, ele perguntou: por que você simplesmente não pediu para sairmos e fazermos algo junto? Eu não tinha uma boa resposta no momento, mas após algum tempo eu lhe disse: sabe, pensei sobre sua pergunta e posso ver 2 razões pelas quais as pessoas algumas vezes não expõem suas reais necessidades e nem pedem que alguém as satisfaça. Em primeiro lugar, não queremos correr o risco de pedir e sermos rejeitados. Assim, simplesmente não pedimos nada. E em segundo lugar, como mulher, eu queria que você percebesse a minha necessidade e voluntariamente deixasse o golfe e me levasse para algum lugar. Eu sabia mais do que tudo que Dave queria jogar golfe naquele dia, bem como que preferia jogar golfe a vagar em um shopping comigo. Mas eu queria que ele quisesse ficar comigo. Queria que ele dissesse: querida, você é tão maravilhosa, deixe sacrificar-me por você hoje. Pelo contrário, ele disse: oh, está chorando? O que há de errado? Há algo de errado? E eu pensava: você deveria saber o que está de errado, mas sabe como é quando você está chorando e é apanhada de surpresa? Dessa forma, simplesmente eu disse: não, estou pronta para falar a respeito. Eu deixarei saber quando puder falar. Dave foi para o quarto aprontar-se para seu jogo. E quando as minhas emoções se equilibraram e eu estava pronta para conversar, fui até o quarto e disse: muito bem, estou calma agora. Podemos conversar? E ele respondeu: certo, deixe-me apenas acabar de me aprontar. David terminou de se vestir e veio ao escritório. Eu tinha o meu discurso todo pronto, mas antes que pudesse pronunciar uma palavra, ele disse: bem, você vai ter que ser rápida porque eu estou atrasada. Assim eu disse: bem, não importa, realmente não era algo importante. Você deve ir e ter um bom divertimento. Eu estarei bem. Ele respondeu: muito bem, eu vejo você à noite quando chegar. Chorei o resto do dia. Eu me sentia esmagada o tempo todo. Eu estava pensando: que bobagem, eu sei que meu marido me ama, eu sei que ele não me machucou de propósito, mas por que me sinto tão mal? Bem, descobri algo nesse episódio: somente Deus cura nossas feridas emocionais por causa da rejeição do passado, mas Ele também cura nossos hematomas. Muitas vezes somos feridos em certas áreas porque esses hematomas ainda estão em processo de cura. Eu já tinha obtido um grande nível de cura. Esse tipo de episódio de choro já não acontecia frequentemente. Creio que nisso ocorrerá por 2 razões: ensinar-me algo, dar um nível de libertação e preparar este ensino a respeito da raiz de rejeição. O que Deus me mostrou é que a dor da rejeição emocional vai além do nosso raciocínio. Ela ultrapassa o nosso pensamento racional. Eu podia ser bastante razoável e dizer: sei que Dave ama e eu quero que me machucar por nada.
Sei que eu sei, mas eu ainda estava machucada emocionalmente, não compreendia a razão. Esse sentimento de dor ia e vinha, e então mais algumas coisas aconteceram para tirar lenha ao fogo. Finalmente, após de 2 ou 3 semanas, recebi uma revelação sobre a rejeição, que grandemente me ajudou e creio que irá ajudar. Dave e eu finalmente conversamos sobre o dia quando ele me viu chorando no escritório. Quando comecei a descrever meus sentimentos, ele disse: você deve estar brincando. Sabe o que eu pensei quando vi você no escritório chorando? Pensei que estivesse intercedendo. Quantas vezes já entrei em seu escritório e a encontrei orando com lágrimas correndo em seu rosto? Eu perguntava: algo errado? E você respondia: não, estou bem, estou apenas orando. Assim, quando voltei ao escritório, pensei que você estava tentando dizer algo a respeito do que eu tinha orado e eu não tinha tempo para conversar mais. Não podia imaginar que era você quem estava com problema. Veja o que percebi. Não era a verdade de forma alguma. Percebi que Dave, como alguém frio e impessoal, descuidado e egoísta, mas ele nem mesmo sabia que eu estava com um problema. Meu medo de rejeição me impediu de ser sincera com ele e eu fiquei machucada. Realmente, eu não tinha me comunicado o problema de maneira adequada. Percepções podem ser a realidade. Quantas vezes sofremos de forma insuportável porque alguém não nos deu o que pensávamos que deveríamos dar e realmente eles não têm a percepção daquilo que pensamos que precisamos. Sua percepção é como você vê as coisas. Quero dizer que, novamente, que muitas vezes você se sente que algo está rejeitando, quando na verdade não está. Algumas vezes você sofre muito simplesmente por causa de uma imaginação fértil. Até poucos anos atrás, Dave e eu discutimos muito porque às vezes ele não concordava totalmente comigo e ao concordar comigo, ele estaria dizendo que eu estava certa e isso me mantinha sentindo bem. Eu precisava disso porque quando estava bem ou estava, eu me sentia confiante, me sentia segura e firme. Se ele não concordasse comigo, eu ficava emocionalmente desorientada e tinha todo tipo de reação indevida. Eu não compreendia o motivo. Dave até o mesmo me disse: por que você age como se eu a estivesse atacando todas as vezes que não concordo com você? Joyce tem o direito de dar minha opinião. De outra forma, não há comunicação. Realmente, não estamos nos comunicando se eu somente ouvir ou que disser e responder. Sim, querida, eu não poderia dar uma resposta sensata, já que nem mesmo eu compreendi a minha reação. Algumas vezes, Dave e eu conversávamos sobre algo que era importante para o nosso relacionamento e eu precisava considerar a sua opinião, mas eu realmente não queria discutir, somente queria ouvi-lo dizer: sim, você está certa, todos nós estamos conscientes de que isso não é comunicação, isso é a manipulação e controle. Como resultado do meu comportamento, ele perdeu o interesse em conversar comigo sobre qualquer outra significativa. Em várias ocasiões, irritada, eu lhe disse: precisamos conversar. Ele finalmente disse: Joyce, nós não precisamos conversar, afinal você fala e eu ouço. Era triste, mas eu realmente não sabia por que tínhamos esse problema. Eu amava o Senhor e estava ajudando muitas outras pessoas. Dave e eu tínhamos um grande casamento, mas não conseguimos nos comunicar de forma bem-sucedida. Não tínhamos briga violenta porque percebemos uma relação a respeito do assunto e realmente não queríamos entrar nisso, mas precisávamos de uma solução. Eu vivia clamando a Deus: qual é o problema? E eu não queria ser rebelde, eu não queria ficar ofendida, eu não queria que meus sentimentos fossem feridos, mas isso foi tudo o que eu consegui.
Finalmente Deus me mostrou qual era o problema. Ele disse: Joyce, cada vez que David discorda da sua opinião, você recebe isso como uma rejeição. E realmente ele não a está rejeitando. Ele simplesmente não concorda com a sua ideia. Você deve aprender a separar sua opinião e ideia do seu eu real. Apenas porque as pessoas rejeitam sua opinião não significa que elas a rejeitem. Elas podem discordar de você e ainda amá-lo e respeitar. Como pessoa, você deve dar às pessoas a oportunidade de discordar, ou não haverá base para um bom relacionamento. Eu não quero dizer que o equilíbrio da nossa área é muito importante. Algumas pessoas dão sua opinião muito frequentemente em momentos em que não são necessários. Não temos o direito de dar ao mundo inteiro nossa opinião cada vez que abrimos a boca. Isso também não é bom para o relacionamento. O equilíbrio é vital em cada área. As pessoas com raiz de rejeição geralmente não podem ser confrontadas. Eu não tinha problema de confrontar os outros, mas não suportava ser confrontada. Eu não podia receber aquilo que eu mesma entregava. Eu tinha o dom de expressar a verdade para todos. Bem, você precisa enfrentar a verdade, eu dizia. Mas se alguém tentasse me dizer que eu podia não ter feito algo certo, eu não conseguia suportar. Eu não sabia como suportar o eu do meu comportamento. E já que o mundo do meu valor próprio dependia das minhas realizações, se alguém falasse contra algo que fiz, eu considerava isso como um ataque pessoal. Se todos pensassem que eu estava correta, sentia-me certa. Meu comportamento em tais áreas me impediam de desenvolver relacionamentos duradouros. A Bíblia tem muito a dizer sobre correção, especialmente em Provérbios. A Escritura nos diz que grande sinal de maturidade é a habilidade de aceitar a correção. Exige muito crescimento chegar a esse ponto, mas realmente podemos apreciar a correção quando verdadeiramente sabemos quem somos em Cristo. Nem toda a correção que alguém traz pode ser apropriada, mas é sábio ao menos abrir-se para Deus em tal situação. Amo e respeito meu marido, mas nem sempre está certo. Algumas vezes estou certa, mas ele não me ouve e deveria fazê-lo. Mas há vezes que ele está certo e eu deveria ouvi-lo, mas não o faço. Já entrei em muitos problemas porque não lhe dava atenção quando ele estava certo. Deus nos dá outras pessoas em nossas vidas que têm uma perspectiva diferente da nossa, porque precisamos um dos outros. A Bíblia diz em Tiago 3,17 que a verdadeira sabedoria do alto é mansa, desejosa de render-se à razão. Agora Dave e eu ouvimos de forma melhor um ao outro, beneficiando-nos para obter o melhor resultado. E por aí a gente fica na primeira parte do capítulo 3. Até a próxima!